Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, encerrando a prova aí do PISM do processo seletivo para 2017, a última questão aberta dessa prova. Vai envolver de você aí localizar elemento na tabela periódica, conhecer os símbolos de alguns elementos, saber identificar uma função inorgânica ali, qual é a sua fórmula, tipo de ligação, ou seja, uma questão com padrão de questão aberta mesmo do PISM, uma questão que vai abordar vários temas para você correlacionar. Então você já sabe, aqui eu não fico te dando gabarito, aqui eu resolvo, faço uma revisão do conteúdo. O objetivo aqui é te ensinar a interpretar a prova do PISM e a conectar esses conhecimentos que você sabe para você poder resolver a questão. O gabarito você acha fácil, só jogar no Google aí que você vai cair no site do FJF. Eu quero te dar além disso, beleza? Então, galera, o que você precisa fazer para poder compreender e aprender muito bem? Você precisa deixar o seu like aqui, jovem. É o seu like que vai garantir esse processo de aprendizado dele, que vai finalizar. E, além disso, ele vai dizer para o YouTube que o vídeo é legal, o seu like, o seu comentário, ele vai falar que é maneiro. Então, o YouTube divulga para mais pessoas e eu também recebo um feedback, Quando você comenta, quando você curte, eu sei que você gostou, então eu sei que está valendo a pena esse trabalho e está ajudando pessoas, porque você já sabe, como o canal diz, aqui nós falamos de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questãozinha diz pra gente? No dia 5 de novembro de 2015, foi marcado pela maior tragédia ambiental da história do Brasil, devido ao rompimento das barragens de rejeitos provenientes da extração de minério de ferro na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Laudos técnicos preliminares indicam uma possível presença de metais como cromo, manganês, alumínio e ferro no rejeito. E aí ele vem na letra A de cara, Qual o símbolo químico de cada um dos metais descritos acima? Então, galera, é uma questão que já começa mesmo assim, você tendo que saber quem são esses elementos, Então, na ordem que ele colocou aqui, o primeiro é o cromo. Então, o símbolo do cromo é Cr. Mas, Arthur, a prova dá uma tabela periódica pra gente, não dá? Não é só consultar, não? Aí que tem um detalhe. A prova do PISM, essa aqui é uma tabela oficial da prova do PISM, tá? Ele traz para você o símbolo, mas não traz o nome. Então, por exemplo, olhar o Cr aqui, não vai estar escrito que é o cromo, é você quem tem que saber quem são esses caras. Então, o cromo é Cr, o manganês é Mn, aí o alumínio e o ferro são mais tranquilos, O alumínio é o Al e o ferro é o Fe. Esses dois últimos eu acredito que a maioria saiba mesmo. Talvez o cromo aí a galera também consiga. O manganês é que é um pouquinho mais difícil para o pessoal. Eu sempre vejo um pouquinho mais de dúvida para poder colocar o símbolo do manganês. Então, na hora de escrever, você poderia colocar ali qual é o símbolo dos elementos. Você pode colocar como eu escrevi aqui, colocar respectivamente, ou pode escrever o nome, o cromo, Cr, manganês, Mn, alumínio, Al, ferro, Fe. Não tem problema, só não deixa jogado solto de qualquer maneira. Diz para branca mais ou menos o que você está fazendo. Então a letra A, curta e grossa, é isso aí. Letra B, analise a distribuição eletrônica mostrada abaixo. A qual elemento químico presente no rejeito ela pertence? Então está aqui a distribuição eletrônica de um dos elementos. Ele quer saber a quem que pertence esse cara. Pessoal, então aqui é uma questão de localização do elemento na tabela periódica. Para isso, eu tenho aqui uma dica que é um convite também. Isso aqui, pessoal, que você está vendo é um mapa mental de tabela periódica, tá? Além desse mapa mental de tabela periódica, tem um mapa mental de propriedade periódica, que é correlacionar para você o que cada propriedade é, como ela cresce, como diminui, como é que variam essas propriedades. Esses dois mapas mentais, pessoal, eles estão no meu Instagram. Eu vou dar até um zoom aqui para você. Então, dá uma conferida no meu Instagram, é @abporto. Lá tem todos esses mapas mentais e muitos outros. No link da bio vai abrir uma árvorezinha lá com vários mapas mentais para você baixar. Você baixa aquilo que você quiser. E no meu Instagram eu trabalho em paralelo. Lá tem meme, final é importante, a gente ri um pouquinho, Tem também vídeo de experimento, aquelas coisas que a gente gostaria de fazer em sala de aula, uns raio laser, uma explosão, fogo, e a gente não consegue, por razões óbvias, Então tem lá comentado para você
Tem dicas de estudo, tem quiz, tem mapa mental, tem, enfim, tem um monte de coisa acontecendo por lá que não vem aqui pro Instagram, pro YouTube, porque é diferente, né, o que a pessoa busca. Então, considera me seguir lá, considera baixar esses mapas mentais, que eu tenho certeza que é um conteúdo muito maneiro que vai te ajudar. Então, baseado nisso, eu vou te mostrar duas formas de você resolver a questão. A primeira, pessoal, ela é mais técnica, ela é mais de conhecimento mesmo e até um pouquinho mais difícil. Na distribuição eletrônica, pessoal, a gente consegue achar o período e o grupo. O período, pessoal, numa distribuição eletrônica, ele é dado pela camada de valência. A camada de valência, ou a última camada ocupada, é aquela que tem o maior N, o maior número atômico, o maior número quântico principal. Você tem 1, 2, 3 e 4. Então, esse é o maior N. Então, o que significa que esse elemento ele está no quarto período. Então, quando você for na tabela periódica, primeiro período, segundo, terceiro, quarto. Não esquece de contar o primeiro período, tá? Ele só tem o hidrogênio e o hélio, mas é o primeiro período. Então, você já sabe que o elemento tem que estar aqui, no quarto período. Mas, Arthur, como é que eu acho agora a família ou o grupo? A família ou o grupo, pessoal, ele é obtido pelo subnível mais energético, que nada mais é do que o último termo da distribuição, 3D5. Então, é aqui que a gente vai achar. E eu vou usar esse mapa mental para poder te mostrar isso. Olha só. O grupo 1, a distribuição sempre termina em S1. O grupo 2 sempre termina em S2. Aí do grupo 13 ao 12, a gente tem de D1 a D10. Então, olha só, o grupo 1 é o que tem o hidrogênio, a distribuição termina em S1. O grupo 2 termina em S2. Essa parte aqui, que é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, elas vão de D1 até D10. Então, naquela distribuição lá, terminava em D5. Então, ó, D1, D2, D3, D4, D5. Então, estamos falando do grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente consegue achar o elemento, ó. Ele está no quarto período, aí vem D1, D2, D3, D4, D5. Só cruzar as informações. Ele tem que estar nesse grupo e nessa linha. Ele é exatamente o manganês. Então, aqui, ó, quando ele fala para mim qual é o elemento químico, o elemento químico é o manganês. Manganês não rola, né? Ele é o manganês. Então, pessoal, a gente aqui, ó, identificou como sendo manganês. Mas, Arthur, não tem nenhum outro jeito mais fácil, não? Tem sim. Só que esse outro jeito você tem que tomar cuidado com uma única informação. Qual que é a informação? Ele não deu isso pra gente, tá? Então, é forçar um pouquinho a barra. Todo átomo, pessoal, todo átomo que é neutro, ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Então, olha só, você sabe que a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é em ordem crescente de número atômico. E você sabe que em um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, isso aqui é uma distribuição eletrônica. Esse elemento tem 2, 4, 10, 12, 18, 20. Ele tem 25 elétrons. Se ele for um átomo neutro, isso aí que é o ponto. O exercício não afirmou que isso aqui é um átomo neutro. Eu vou forçar para que seja, né? Eu vou aceitar que ele é um átomo neutro.
Então, se ele for um átomo neutro, ele também tem que ter um número atômico igual a 25. Aí, quando você vem na tabela periódica, você vai ver 1, 2, 3, tal, 25 é um manganês. É bem mais fácil assim, só que só funciona se o seu elemento for, se o seu átomo for neutro, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então dá para você somar os elétrons ali, que você vai identificar que também é o manganês. Então, dois jeitos aí de você fazer essa questãozinha. Beleza? Depois, né, dadas as dicas aqui, não esquece de ir lá conferir isso. O alumínio, a letra C, diz assim, o alumínio normalmente é encontrado na natureza, no mineral bauxita, na forma que é o óxido de alumínio. O óxido de alumínio é uma substância iônica ou covalente. Escreva a sua fórmula molecular. Pessoal, ele quer saber primeiro ali, né, se ela é iônica ou covalente. Uma ligação iônica, pessoal, ela é uma ligação que tem transferência de elétrons. Ela é formada por metal mais ametal. Então, ali ele está falando que é um óxido e ele quer saber se esse composto é iônico ou covalente. Então, primeiro, uma ligação iônica, o que ela representa? Ela é entre metal e ametal. Uma ligação covalente, ela pode ser formada entre hidrogênio e um ametal ou ametal mais ametal. Então você sabe que o alumínio é um metal, né, pessoal? E o oxigênio é um ametal. Então quando você tem metal mais ametal, você já sabe que a ligação entre o alumínio e o oxigênio é uma ligação iônica. Agora vem a parte de saber montar a fórmula molecular. Os óxidos, pessoal, né, uma função inorgânica, ela é sempre dessa forma. Ela é um composto binário, ou seja, com apenas dois elementos, em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Então ele tem sempre essa cara, alguém mais o oxigênio. E você acha a fórmula molecular fazendo esse escorrega. Não passa o sinal, só passa a carga. Então um óxido tem sempre essa cara. Aí quando você vai montar então o óxido de alumínio? Óxido é um composto binário. É o alumínio, que é o óxido de alumínio, com o oxigênio. O oxigênio tem carga -2. Mas qual que é a carga do alumínio, pessoal? Mais uma dica, tá? Vou colocar aqui, ó, na mão alguns elementos que tem NOx fixo e você precisa saber. Todo elemento do grupo 1, então você foi lá na tabela periódica, vou voltar aqui, ó. Você foi na tabela periódica e viu elementos do grupo 1, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Esquece o hidrogênio que ele pode variar, mas o lítio, sódio, potássio, rubídio, todo elemento do grupo 1, todo alcalino, tem carga 1. Grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, aqui, ó, tem carga 2. Prata, zinco e alumínio, 1, 2 e 3, sempre sem exceção. Então esses caras que cabem na mão, eles não têm exceção. Grupo 1 tem carga 1, grupo 2 tem carga 2, prata, zinco e alumínio, 1, 2 e 3. Então quando você vem aqui, ó, aí fica fácil. O alumínio tem uma carga de 3+. Quando você faz o escorrega, você tem Al2O3. Então a fórmula molecular do óxido de alumínio é Al2O3. Tranquilo? Então esse é uma pequena revisão da função para você, inorgânico, uma pequena revisão de ligações iônicas e covalentes para você poder identificar. E para finalizar, pessoal, ele vem assim, ó, o rejeito de mineração representa uma mistura homogênea ou heterogênea. E aí que a galera fica um pouco em dúvida. Por quê? A gente não trata muito de rejeito de mineração em sala de aula. Só que essa prova de 2017, ela aconteceu, né, um pouco depois da tragédia. Então passou muito na televisão, muitas imagens, né, muitas filmagens, fotos, explicações. Então é uma questão que trouxe um pouco para o seu conhecimento de mundo, para o seu conhecimento de vida, aquilo que você já viu. Então eu até coloquei aqui, ó, a foto de uma barragem mesmo dessa de rejeitos, para você ver se esse rejeito ele é homogêneo ou ele é heterogêneo. Quando você bate o olho, você já identifica, ó, tem uma região mais esverdeada ou mais marrom ali, ao mesmo tempo, ó, a gente já tem aqui uma outra região
que é algo meio cinza. Depois a gente já observa que é algo que parece, né, até uma espuma ou algo mais grosso, né, que é um cinza meio azulado. E você observa pontos mais brancos. Então só aqui a gente já viu, né, quatro coisas diferentes. Algo heterogêneo é algo que você vê fases diferentes. Quando você pega, por exemplo, um copo de água sem gás e olha, você está vendo algo homogêneo, você não vê coisas diferentes. Agora, quando você olha e vê coisas diferentes, por exemplo, água e óleo, água e gelo, você identificou que tem coisas diferentes, é heterogêneo. Então, o rejeito da mineração representa uma mistura o quê, pessoal? Uma mistura heterogênea. Ah, Arthur, mas eu teria que saber isso? Teria. Por mais que não seja tão falado em sala de aula, como essa prova foi em 2017, próximo ali de toda a tragédia, eles usaram um pouco do seu conhecimento de vida, um pouco do seu conhecimento de mundo, para você poder responder essa questão. Tranquilo? Galera, fico por aqui. Espero ter te ajudado. Reforço o convite para você no meu Instagram. Reforço o convite para você deixar um like, um comentário aqui. Desejo a todos bons estudos e valeu!